declara: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estou lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, amém? Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado, amados? Ele se fez pecado. Ele se fez pecado. O próprio Jesus se fez pecado. Observe, quando a palavra diz que ele se fez pecado, não significa que ele pecou. Porque se Jesus tivesse pecado, sua morte não cumpriria a justiça de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele teria como recompensa a morte por conta do pecado. Mas ele não pecou. Ele veio como homem, e na condição de homem, ele teve que se sujeitar à justiça de Deus, a viver segundo essa justiça, sem pecar. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi desafiado. Por isso eu quero que você entenda, que hoje nós podemos desfrutar da graça de Deus, mas Jesus teve que viver debaixo da ira do Senhor, não porque Deus não o amava, mas porque a justiça de Deus estava sendo imputada em Cristo Jesus, estava sobre Jesus. Então ele não veio para viver, pastor Tiago, a misericórdia de Deus, ele não veio para viver a graça de Deus, mas ele veio para viver a justiça de Deus, para que na sua justiça, a justiça de Deus se tornasse um dom, um presente. Por quê? Porque nenhum ser humano, à parte de Cristo, é capaz de, na sua própria condição, alcançar, obter a justiça de Deus. Então, o que Jesus faz? Pai, eu vou lá, eu vou pagar o preço da ira, eu vou pagar o preço do pecado, eu vou pagar o preço da justiça que clama diante do Senhor, para que o Senhor possa dar de presente essa justiça a todo aquele que crê no meu nome. Então o Pai diz: se você cumprir esta obra, se você for fiel, se você for obediente, se você for obediente até morte, e morte de cruz, então eu vou te ressuscitar. E no momento que eu te ressuscitar, eu vou ressuscitar todos aqueles que estavam mortos por causa da minha justiça. Agora eles viverão eternamente por conta da minha justiça. Por isso, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não viveu o pecado, aquele que não experimentou o pecado, levou sobre si todo o peso do pecado, para que nós fôssemos feitos. Diga isto comigo: feitos. Você não pode conseguir a justiça por você mesmo. Não há nada que você possa fazer para alcançar a justiça de Deus. Você se torna justiça, você é feito justiça. Porque eu sou feito justiça, apóstolo? Porque Jesus se fez pecado, Ele fez o seu pecado, Ele se fez o meu pecado, Ele se fez o pecado da humanidade, para que hoje nós pudéssemos ser a justiça de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Levanta as tuas mãos e deixa o diabo e o inferno ouvir isto: eu sou justiça de Deus. Há uma troca divina. Ele assume o nosso pecado, para que nós possamos assumir a sua justiça. Ele assume a condenação que merecíamos, para que na misericórdia nós sejamos livres dela, mas na graça, por causa da justiça, nós recebamos a vida e a vida eterna, a vida e a vida abundante. Fala assim comigo: recebemos a justiça de Deus como um presente. Esse é o poder do Evangelho em Cristo Jesus, que você recebeu em Cristo, porque você creu nele. O fato de nós crermos em Cristo, nos faz identificarmos com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo por meio da fé. Por isso que Paulo está dizendo: o justo viverá por sua fé. Fé nos une a Cristo e nos torna um só com Ele. Por favor, entenda isso. Esta é uma realidade espiritual tremenda e imutável, que nós, por meio da fé, estamos unidos a Cristo. Tal qual Ele é para Deus, assim também nós somos.
Quando Deus nos vê, Ele não nos vê separados de Cristo, Ele sempre nos vê através de Cristo. Então o que Ele vê em Cristo, Ele vê em mim, Ele vê em você. Por isso Ele não pode estar irado com você, porque Ele não está irado com o Filho Jesus. Fala assim comigo: a minha fé me uniu a Cristo e me tornou um com Ele. Você é um com Jesus, você é um com Jesus. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, você morreu com Ele, mas quando Jesus ressuscitou, você também ressuscitou com Ele para uma nova vida. O que aconteceu a Ele, por extensão, chega a nós. E amém? E não há como separar isso. Essa é a dimensão da graça de Deus. Como explicar a graça de Deus? Não tem como explicar, só tem como viver isso, desfrutar isso. Nós podemos trazer algumas definições teológicas para a graça. Eu trouxe algo simples para vocês aqui, não é uma definição teológica, mas é uma definição simples, básica, para que todos entendam. Graça é favor imerecido. Favor imerecido. Qual o favor, apóstolo? Da justiça. O favor é o presente, é a dádiva, como a Bíblia chama de dom. Digam glória a Deus.